Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis, e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não presta atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Continuamos como discípulos aprendendo do Mestre, como Deus espera que nós vivamos a nossa relação filial. Sim, quando nós ouvimos o Sermão da Montanha, ele é um manual de vida para aquele que entende que Deus é Pai e nós somos seus filhos. E chegamos hoje a um ponto mais ignorado de todo o ensinamento de Jesus. Não julgueis e não sereis julgados. É necessário aqui que nós entendamos profundamente o sentido desta palavra. Quando falamos de julgamento, nós precisamos entender que há uma relação jurídica ou uma espécie de tribunal. Toda vez que há um julgamento, há um juiz e há um réu. Não é assim? E há um critério objetivo para se discernir se há culpa ou não. No caso dos tribunais, o critério objetivo é a lei. A partir da lei se estabelece se aquela pessoa que está diante do juiz é inocente ou é culpada. O inocente merece a liberdade, o culpado, a punição. Em Cristo, todos fomos libertados. E fomos libertados para viver a nossa condição. Não somos juízes e também não somos mais réus. Somos filhos. Portanto, aqui nós precisamos entender: o julgamento pertence ao Cristo. Como nós vamos ouvir, João, a seu modo dizer disso, o Pai deu o julgamento ao Filho, porque o critério objetivo com o qual nós seremos julgados hoje não é mais uma lei escrita em tábuas, mas é o próprio Cristo. E Ele veio não para julgar, mas para salvar. Quando nós falamos, portanto, disso, meus irmãos e irmãs, nós precisamos bater no peito e entender: por que então nós insistimos em nos colocar numa condição que não é nossa? A condição de juízes. Olhamos para as pessoas e logo já emitimos um juízo, um julgamento. Presta, não presta, é bom, não é bom, é estranho, é normal, gosto, não gosto. Antes mesmo de conhecermos as pessoas, antes mesmo de conhecermos sua história, nós pré-julgamos. Com base em quê? Com base no cisco que nós vemos no olho do outro. Porém, é muito interessante o modo como o Senhor nos apresenta. E que nada mais é do que o desmembramento do Pai Nosso, né? Perdoai-nos as nossas ofensas, do mesmo modo como nós perdoamos quem nos ofendeu. Ao olhar isso, Jesus diz assim: e vou falar de mim. O Padre
tenho uma miopia forte. São 5 graus de miopia. Se eu tirar os óculos, eu já não consigo ver a senhora que está aqui à minha frente. Sei que tem 2 mulheres, mas não consigo ver bem o olho, o nariz, a boca, etc. Por quê? A visão está distorcida. E é fato, não precisa de muito exemplo para vocês entenderem. Com uma visão distorcida, ou nós vemos o que não existe, ou nós não enxergamos o que está à frente, né? Quando nós vemos o cisco no olho do outro, nós deveríamos nos perguntar por primeiro: existe o cisco ou é o problema na minha visão que faz ver o que não está ali? Esta é a pergunta que Jesus devolve para nós, com uma afirmação que a gente gosta muito de falar dos outros, mas aqui Jesus está dirigindo aos seus discípulos, isto é, aqueles que escolheram segui-los. Hipócritas, somos assim, porque a gente levanta o dedo para o outro e esquecemos que o que o outro faz não é nada se comparado àquilo que nós fazemos. Nós somos muito ágeis para julgar as pessoas. Nós somos também muito ágeis para nos perdoar, mas muito lento para viver a misericórdia e muitos mais lentos ainda para enxergar os nossos próprios defeitos. Nosso Senhor pede de nós uma coisa: que nós não julguemos, que não emitamos um juízo, e que quando a gente vê algo que nos incomoda, ou mesmo para nós é muito absurdo, que nós saibamos acolher com misericórdia. Primeiro, entender se aquilo que eu vejo no outro corresponde à verdade. Afinal das contas, quem conhece a verdade do próprio coração? E por que então nós queremos achar que somos o dono da verdade se a gente não conhece nem a nós mesmos por inteiro? E em segundo lugar, quando eu vejo que há algo que me incomoda, quem me deu o direito de condenar o outro, sendo que também eu incomodo muita gente? Sendo que em mim há também limites que nem eu dou conta de superar. Aqui a misericórdia não é simplesmente uma tolerância, onde nós vamos abrir mão do bem e acomodar-nos com os erros. Não é isso. Uma vez que a gente sabe o que é bem, o que é mal, o que é pecado, o que é graça, nós devemos ser os primeiros para tirar o cisco, não do olho do outro, mas da gente. Quando o outro nos incomoda, é o momento da gente nos perguntar assim: será que ele me incomoda porque eu não sou tão parecido com ele? Porque tem até o ditado popular, né? 2 bicudos não se beijam. E na maior parte das vezes é assim. O que mais me incomoda no outro é o que eu não dou conta em mim mesmo, seja de bom ou seja de mal, consciente ou inconsciente. E antes de querer mudar o outro, eu tenho por dever mudar a mim mesmo. Se você acha que você já pode dizer como o outro tem que comportar, como o outro tem que viver, qual é a maneira certa de dizer, como deve ser e como não deve ser, tem jeito. Jesus diz: tira primeiro a trave do teu olho. Aí você enxergará bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Fico eu pensando aqui aqueles que conseguiram eliminar a trave dos próprios olhos, e não sem esforço. Os santos, irmãos nossos, que chegaram à plenitude do amor. E me encanta perceber, quanto mais santo uma pessoa, menos ela usava a sua língua para condenar. Olha a vida dos santos. Os santos não se incomodavam com os pecados dos outros. Muito pelo contrário. Se incomodaram porque não ajudaram os outros a sair do pecado. Os santos não diziam para o outro
o que eles deviam ou não fazer. Os santos pegavam os outros pelas mãos e iam juntos até onde precisavam chegar. Por quê? Porque eu me recordo da exortação do apóstolo Paulo. Quem está de pé, toma cuidado para não cair. E aí a gente entende. Com a mesma medida que a gente julga, nós seremos julgados. Porque tem coisa pior para a reputação de alguém tão ilibado do que perceber que na própria família acontece aquilo que tanto jogou pedra na família dos outros. Tem coisa pior para um católico de grande honra e reputação, de grande tradição, do que perceber que aquilo que a vida inteira ele falou da ciclana, que era na igreja, assim, assim, assado, ele consegue fazer pior? Olhem com sinceridade, meus irmãos, para vocês mesmos. Padre Felipe, olha com sinceridade para você mesmo. E a gente entende, não tem nada que uma pessoa possa fazer que eu também não posso. Seja de bom, seja de mal. Portanto, meus irmãos e irmãs, aprendamos de nosso Senhor Jesus Cristo. Aprendamos a olhar os outros, não por aquilo que nós vemos, mas à luz da fé. Ou melhor, olhar os outros como Deus vê. Deus, antes de ver nossos limites, vê o nosso coração. Dizia isso na missa de sexta-feira e de sábado também, quando celebrávamos João Batista, onde muitas vezes nós colocamos os limites humanos, as fragilidades que são nossas, como um obstáculo à graça de Deus. Não. Deus sabe usar instrumentos imperfeitos. A fragilidade, o limite humano nunca foi um problema para Deus. É um problema para a gente. Porque por orgulho nós queremos ser o que não somos. Não somos deuses. E nunca o seremos. Somos criaturas. E o máximo que nós podemos ser, nós só o seremos quando nos fizermos menores, humildes, pequenos. O máximo é sermos filhos. E esta é a nossa maior herança. Ser filho de Deus. E o nosso Pai é misericórdia. Termino citando o nosso querido Papa Francisco. O nosso Deus tem um rosto, e o seu rosto é a misericórdia. Deus é misericórdia. A antífona que a Jéssica cantou nos apresenta o verdadeiro juiz. Após o aleluia, a igreja nos convidou a cantar assim: a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Por que eu concluo citando esta antífona? Porque nós precisamos sim de um critério para tirar o cisco, não do olho do outro, mas do nosso próprio olho. Como é que nós vamos saber, Padre, se eu estou sendo hipócrita ou se eu estou me esforçando para curar a mim de mim mesmo? Quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, mais ela vai me mostrando o que precisa ser mudado em mim e não nos outros. Por isso, o autor da carta aos Hebreus diz: a palavra de Deus julga as intenções do coração. Porque conseguem perceber que nem toda boa ação é uma boa intenção? Olha, como que às vezes uma pessoa sequestra uma criança? Fazendo uma boa ação, né? Dando a ela um brinquedo, dando a ela um presente. Não são as boas ações, disse isso recentemente, que nos salvarão. São as intenções do coração. Quantas pessoas acabam com a vida alheia com boas ações? Não, meu querido, eu estou falando isso porque eu gosto muito de você. Cuidado.
Foi assim que a serpente enganou Eva no paraíso. Não, eu faço isso é porque eu gosto muito de você. Mas no fundo, qual a intenção de dizer aquilo do jeito que foi dito, no modo como foi feito? Se não inveja, ciúme, recalque, picuinha. Quanto mais nós nos aproximamos da palavra de Deus, mais essa palavra vai sendo uma espada que penetra na nossa alma e vai dizendo assim para você: é assim mesmo que você tem que falar? Precisa ser dito isso desse jeito, nesta hora, com esta pessoa? Será que o que você está tão reclamando, você não faz pior? Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ele, como nos recorda o profeta Isaías, não lança a sua palavra do céu sem que ela produza os seus efeitos. Assim Isaías nos diz: tal como a chuva cai do céu e não volta para lá. Hoje nós sabemos muito bem, né? Isaías estava coberto de razão. A água que cai do céu, ela penetra no solo e ela evapora de novo. Sem antes irrigar a terra, diz o profeta, e fazer fecundá-la, assim a palavra que sai da boca de Deus. Ela não volta para ele sem antes executar os frutos que ele pretendeu enviá-la. Tem um jeito de aprendermos a sermos misericordiosos, aproximando-nos da palavra do Senhor. Esta ilumina a nossa consciência, para que a gente não só fuja do julgamento, que na maior parte das vezes do nosso lado é mau e perverso, mas a palavra de Deus nos orienta a sermos verdadeiramente misericordiosos, a fim de recebermos a misericórdia. Porque a medida que receberemos na vida eterna é a medida que nós damos neste mundo. Sejamos, portanto, generosos ao medir os outros, porque nós precisaremos de muita generosidade para sermos medidos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Apresentemos ao Senhor, que é rico em misericórdia, as nossas intenções.